E vambora, porque a galera vem pra trocar informação lá na oficina e vem aqui pra comunidade pra trazer mais uma aula, Raulzão. Raul, muito obrigado mais uma vez, queridão. E hoje o assunto é muito importante também, né, cara, que gera muitas dúvidas. A galera do orgânico fala pouco sobre isso, né? A galera do mineral acho que já é mais ligada à importância que a gente vai ver hoje, né? Então, às vezes a gente vai ver que a plantinha não cresce, né, como ela deveria. E mesmo que a pessoa tem todo o setup perfeito, luz, nutrição, os equipamentos todos lá, a planta não vai. Pode ser aí um ajuste que você tá desregulado e hoje a gente vai entender um pouco, né? Por que é importante você saber o pH, quais as variáveis que tem ali, né? Então, hoje, aula do Raulzão aqui, ó, a importância do pH na agricultura e a Ganja tá dentro disso tudo, Raul. Vambora, meu querido. Bom, vamos lá. Aí nesse slide aí a gente está mostrando aí só o caminho que a gente vai percorrer aí nessa aula, o que a gente está pretendendo abordar, né? Teoria, quais são os conceitos, né? Qual é a parte química que está por trás do pH, né? Entender da onde que vem essa escala de pH. Essa escala foi construída a partir de cálculos, né? A gente vai entender como que a gente mede o pH. Vamos falar um pouquinho do eletrodo de vidro. Tem muita controvérsia aí. Nas oficinas a gente já entrou em muita resenha aí por conta do eletrodo de vidro, os cuidados necessários, né? Também aí falar da parte que nos interessa, né? Como que isso afeta o cultivo, né? Como que isso disponibiliza os nutrientes e tal. Vamos pro conceito então. Teoriza aí o que é esse tal do potencial hidrogeniônico. Quando a gente está falando de pH, a gente está falando de acidez e alcalinidade de uma solução. Tem o nome do sujeito aí, o Arrhenius, eu não lembro o nome completo dele. Eu sei que ele era um cientista sueco, século XIX, ganhador do prêmio Nobel. Ele falou que uma solução, ela é tanto mais ácida, quanto mais íons de H+, existe nessa solução. Uma solução é tanto mais alcalina, quanto mais íons de OH- existe nessa solução. Ele propôs essa teoria fundamentando-se na dissociação iônica. É o que acontece quando essas substâncias estão na água. A gente que é cultivador aí, que está acostumado a lidar com sal, com os fertilizantes sólidos, a gente dissolve esses sais na água. Essa palavra dissolver vem exatamente desse termo, dissociação. Quando esses compostos eles entram na água, eles se separam, eles não ficam mais naquela forma cristalina. Então eles se separam nesses íons e esses íons vão interagir com as moléculas da água. No caso do ácido, vão formar o íon H3O-, o íon hidrônio. No caso das bases, elas vão soltar o íon OH-, que é a hidroxila, que vai ficar ali na água. O básico de tudo é a gente saber se essa solução tá mais ácida ou mais alcalina, e aí a planta vai reagir de formas diferentes nessa variabilidade aí entre esses dois polos, né? Isso, exatamente. A gente fornece água para as nossas plantas quando a gente está no orgânico, a gente fornece soluções de fertilizante quando a gente está no mineral, né? Para a gente entender aí a teoria do Arrhenius, ela é suficiente. E já vou deixar no ar a pergunta aqui do Bruno aqui, Tiagão. Qual que é a importância do pH no orgânico? Exatamente, né? A gente vai ver já ali. A gente não está acostumado a medir muito, mas vai ver justamente por isso. O que o pH faz ali nessa absorção de nutrientes, sobretudo, né, Raul? A gente falou aqui tudo até agora sobre ácidos, bases, sobre o íon hidrônio, o íon hidroxila, os sais que eles se dissociam, né? Que daí a gente conclui isso daqui, que os ácidos são substâncias que aumentam a concentração dos íons H+, e as bases são substâncias que aumentam a concentração dos íons OH-. A gente que usa o mineral, os sais que a gente usa, eles têm características ácidas ou características alcalinas. Então, eles alteram essa relação H+ e OH- da água, altera o pH e isso pode alterar também a disponibilidade ali dos nutrientes para a planta, coisa que a gente vai ver aí no decorrer da apresentação. Cara, essa escala que também é tão importante ali. E aí tem variação também, né? Depois, mais pra frente, a gente pode aprofundar, Raul, essa questão. É igual no orgânico, na hidroponia, tem que ter um pH diferenciado para cada lugar. Essa concentração é expressa em mols por litro. Fica muito difícil eu ficar falando, na minha solução existe 10 a menos 3 mols por litro de hidrônio, né? A gente não fala aí. Então a gente criou essa escala de pH que a gente fala, o meu pH é 7, que é o pH neutro. Quanto mais H+, a gente tem na nossa solução, mais para a esquerda essa escala corre, né? Ou seja, mais o meu pH cai. Quanto mais OH- nessa solução, mais para a direita a minha solução vai, né? A água, quando ela está pura, ela é composta exatamente disso, de H+ e OH-, que é o tal do H2O. Então, ela por si só, ela se dissocia, é o que a gente chama de equilíbrio, dissociação e equilíbrio iônico da água. Quando a gente coloca esses sais, a gente altera esse equilíbrio
aumentando essa concentração que está alterando esse equilíbrio. Quando a gente fala o pH da água é 7, significa que eu tenho em igual medida os íons H3 ou mais e em igual medida os íons OH-. Isso é o meu pH 7. Ou seja, o pH já é um indicativo de pureza da água. Toda água pura tem pH 7. Água desmineralizada, água deionizada, água de osmose reversa, são todas águas de excelente qualidade, que se tira tudo da água, e essa água tem pH 7. Agora, não é toda solução de pH 7 que é uma água pura. Tanto que a gente mexe nesse equilíbrio, a gente utiliza os fertilizantes, a gente pode acidificar e a gente pode adicionar outras coisas na água que volta com esse equilíbrio, volta para o pH 7, né? Ô Raul, tem uma pergunta boa aqui do Davi, ó, do pH da água da chuva. Por isso ela pode variar também, né? Se dependendo da região do que pega ali, pode ser mais ácida, não pode? Sim, a pH da chuva ele é ácido porque a gente tem muitos nitritos, nitratos, que vai formar ácido nítrico, a gente tem sulfatos na atmosfera que vão formar ácido sulfúrico, né? Então o pH da água, ele é ácido. Comumente ele é ácido. O que você recomenda então, a galera, que bastante gente, né, que tem ali algum lugar para coletar essa água de chuva, aí então você acha que não vale ou faz algum tratamento? Como é que funciona isso? O que eu já vi de coleta de água de chuva não é simplesmente colocar uns baldes lá no quintal e coletar essa água. É ideal que você tenha algum sistema de filtragem e é bom corrigir o pH dessa água, sim. Usando filtro, será que podemos usar água do ar-condicionado? Pois ela é desmineralizada. Essa é outra resenha aí que sempre tem, hein? Então, pra mim, é a água que mais suja de bactérias, né? E fungos mais. Tem alumínio nessas águas aí de ar-condicionado. O filtro de barro, Raul, não é eficiente? Não para íons, né? Não, né? E aí, aqui, só para ver a escala, né, Tiagão? Como de um ponto para o outro a gente tem uma variação gigantesca e por isso que a planta sente tanto quando tem uma variação de pH ali, né? É aquela questão, né? Às vezes você tem lá um pH que tá em 4 e aí você sobe de uma vez para 6,5, 7, né? Quer dizer, veja só, se você sobe de 4 para 5, você já aumentou, né? Um exponencial aí de 10 vezes, né? Essa escala aí. Imagina você, daí vezes 10, daí depois de novo mais vezes 10, né? Ou seja, como que funciona essa escala aí, dessas multiplicações desse exponencial, Raul? Explica pra gente aí, pra galera entender a grandeza da coisa. É exatamente isso. A variação de um ponto na escala do pH representa um aumento ou uma diminuição, representa uma variação de 10 vezes na concentração dos íons H+, e OH-, né? Aí a galera pode conferir as contas depois, tá tudo certinho. E aí a importância, né? A gente fala dessa variação, dessa escala numérica, que vai de 1 a 14, daí a gente precisa saber como chegar nela, né? Como medir. E aqui, onde acontecem muitos erros, né, Raul? Um equipamento aí desregulado, descalibrado, e você acaba tendo uma noção que é defeituosa, aí você vai fazer o ajuste para arrumar e você acaba ferrando de vez a coisa. Como medir de forma bem eficiente aí? Eu costumo dizer que se você tem uma instrumentação que não cumpre o seu papel, né? Que não te dá uma leitura exata, uma leitura acurada, né? Você tá no escuro, né? Aliás, acho que seria melhor você estar no escuro, né? Que daí você pode tomar uma decisão errada por causa de uma leitura errada, né? Essas medições de pH, a gente faz através dos eletrodos de vidro, né? Primeiro ali a gente tem um equipamento de bancada, um equipamento que a gente usa na indústria. Segundo é a canetinha ali, aquela mais comum. Vou falar dela também, quais são as minhas reservas quanto a essa canetinha. O outro ali, aquele papelzinho, eu uso aqui em casa, é o que eu mais gosto. O último ali da soluçãozinha, o método colorimétrico. Acho que o Thiago Reis gosta de usar isso daí, né? Vamos falar um pouquinho dos digitais, né? Como que eles fazem essa leitura? Esse eletrodo de vidro, ele tem uma referência e ele tem um eletrodo de medição. Ele vai medir essa concentração de H+ e OH- através dessa diferença, né? Nessa figura, inclusive, tem até esses dois eletrodos aí no desenho, né? Eu já peguei um pH-metro assim, esse daí é bem antigo, a gente já não usa mais. A gente usa mais o eletrodo combinado de vidro, né? Equipamentos que tem uma vida útil e a gente precisa saber quando que é a hora de descartar eles. Esses pH-metros digitais, eu gosto bastante deles, dão uma leitura muito precisa. Através dele eu consigo verificar a minha oscilação de pH de 6,5 para 6,8, sabe? Pegar variações muito pequenas. A gente precisa ter bastante cuidado com ele. Tem que estar em bom estado de conservação, sem desgastes ou incrustações. Se o cultivador fica usando aquela canetinha, não lava o eletrodo depois, pode começar a incrustar sal, né?
ficar um salzinho incrustado ali, pode afetar a sua leitura. Estabelecer um valor acima de 98% no teste de slope. Isso é uma forma que a gente tem para saber como que esse eletrodo, ele está bom, ele está funcionando, ele está acurado. Cada variação de um ponto significa 59 milivolts. Vou colocar meu eletrodo numa solução de pH 4, vou fazer essa leitura em milivolts. Vou colocar no pH 7, vou fazer essa leitura em milivolts. E aí eu vou colocar esses dados numa fórmula e ele tem que me dar lá acima de 98%. Essas canetinhas que a gente compra, a gente não tem nem condições de fazer isso. Então fica difícil até de avaliar com uma certa precisão se elas ainda estão válidas, se ainda está me dando uma boa leitura, né? Isso aqui, tudo que eu tô falando, é dos eletrodos que a gente usa na indústria. Eu tenho condições de abrir ele, de fazer manutenção, tá? Essas canetinhas, elas são umas canetinhas seladas, né? Eu não sei como é que é a questão de vida útil, né? Porque a gente não consegue fazer essas manutenções. Ele tem que estar sempre cheio com uma solução eletrolítica, que a gente usa na indústria. Tem uma tampinha por onde a gente recarrega essa solução, e essa tampinha ela tem que estar sempre aberta, ter diferença de pressão entre ambiente interno e ambiente externo. Toda vez depois do uso eu tenho que fazer a limpeza, mas assim, o ideal mesmo é depois do uso eu passo uma água destilada lá, e eu até faço uma ressalva aí, que se eu passei lá a minha água destilada, se eu for limpar com papelzinho ali já tá errado, porque o lenço de papel, aquele papelzinho macio, pode fazer um risco ali no meu vidro, já pode danificar. E, ouvindo você falar isso, no geral então, os medidores aí caseiros, que a gente vê a galera medindo os pHs, a gente pode considerar então que não tá equalizado ali da melhor forma para fazer essa medição, né, cara? Essa dificuldade é grande. E aquela canetinha que todo mundo tem ali para fazer essa medição de pH, não dá para garantir que você vai estar ali fazendo a medição correta. O que é possível ser feito é a gente calibrar ele antes de cada uso. A gente sempre fala isso. Normalmente a galera tem saquinhos, né, que você faz uma mistura lá e tem uma solução padrão de pH 4, de pH 7 e pH 10, né? Uma dica aí da forma como que a gente vai fazer a calibração, né? Pô, o meu equipamento, ele me dá uma calibração de 2 pontos, né? Eu calibro pro pH ácido ou pH base. Aí depende da solução que você tá medindo, né? A gente que trabalha com fertilizante é mais pro ácido, então o ideal é a gente calibrar no 4 e no 7, né? E não no 7 e no 10. Eu acho realmente essas canetinhas bem complicadas, porque fica difícil avaliar. São tantos cuidados, é um equipamento tão sensível, sabe? E essas canetinhas, elas não têm uma tecnologia diferente. É um produto que foi desenhado para ser prático. Mas eu queria falar o seguinte, Raul, em outras palavras, traduzindo aí pra galera que é como eu, que não é de fazer conta, aqueles pHzinhos de 30 conto já vai desanimando com eles, né? Eu não recomendo. E outra coisa que acontece bastante, às vezes até na oficina, é o cultivador dizer, olha, tá acontecendo alguma coisa, eu não sei o que é. Ah, mediu o pH? Eu medi o pH, tá dando certo? Aí o Raul sempre, né, como bom químico que é, você calibrou? Você até falou uma vez numa consultoria, na indústria se calibra uso após uso. E essa aí muitas vezes é a dificuldade que a gente quer pegar a canetinha e quer usar até ela parar de funcionar, né? Isso aqui levanta aqui, galera, pô, um universo aqui de possibilidade pra gente melhorar isso, hein, Tiagão? E tem gente que compra essas canetinhas, calibra a primeira vez, como só veio um saquinho de E cada, nunca mais vai calibrar. depois nunca mais. Eu sou desses, ó. Eu só usei o saquinho quando veio na primeira vez. Até mesmo quando a gente faz essa solução, né? Quanto tempo ela vale, né? Eu deixo ela lá na minha geladeira, quantas calibrações eu consigo fazer com ela, né? E essas canetinhas são limitadas mesmo, eu tenho que ficar comprando direto esses saquinhos. De novo, não recomendo as canetinhas. Vamos para essas condições esperáveis aí, cara. Disponibilidade do nutrição, né? Porque daí, no fim das contas, essa mudança de pH vai gerar essa alteração na forma como a planta se alimenta. Então, às vezes, Raul, o cara tá lá com um substrato carregado, pesadão, né, cara? Ou tá no mineral dando bastante nutrição pra planta e ela não vai. Às vezes é por conta desse pH que, por mais que tenha nutrição ali, a planta não tá absorvendo nada e travando alguns processos. Tudo isso, né, que a gente falou de acidez, de alcalinidade, de concentração de íons, concentração de H+, de OH-, né? Tudo isso vai influenciar na concentração de outros íons que a gente precisa ali na nossa solução, né? Do nitrogênio na sua forma iônica, do fósforo na sua forma iônica, né? Esses gráficos e a tabela aí que tá na esquerda, ela mostra como que essa disponibilidade para a planta varia, né? Ó, tá aí aprendendo pra caramba, pegando várias dicas de cultivo, se divertindo, e ainda não deixou o like, não deixou um comentário aqui, pô, deixa um comentário aí, deixa o like aí pra gente, tamo junto. Isso daí o Thiago Reis, ele sempre traz isso pra gente nas consultorias, né? É exatamente isso que eu falo, da qual que é a importância do pH, né? Não basta você dar a nutrição ali, porque assim, dependendo da faixa de pH, a disponibilidade
disponibilidade desse nutriente, ele vai estar maior ou menor. E não só esse pH significa que ele vai absorver 100% desse nutriente. Ele só vai absorver parte desse nutriente, vai estar disponível ali. Por isso que é importante você saber a hora de você subir, né, a concentração de sais, né, na nutrição da planta, né, e ter o pH ajustado ali para que ela consiga absorver, né, ter esse acesso a esses nutrientes nessas relações adequadas para ela, né, porque ela vai puxar água ali e ela vai começar a absorver isso. Nessa puxada, se ficar algum nutriente ali fora de um pH ali adequado que vai ter, ele tá disponível, né, vamos supor, você pega um pH ali, tá lá pro 4,5, 5, né, por exemplo, ele não vai conseguir ali absorver o cálcio ali, dá um exemplo, né, ou, sei lá, o molibdênio, você entendeu? Em relação ao nitrogênio, não vai estar numa proporção adequada. Sim. Ela tenha essa capacidade de processar esse nitrogênio dentro dela também. E Raul, a gente ouve bastante, né, aquelas soluções caseiras para fazer o ajuste do pH. Algumas pessoas usam ali para o ácido cítrico, né, aquele vinagre de maçã para fazer a subida, a descida, usa o bicarbonato de sódio, acho, né? Como é que funciona isso? Dá para fazer de forma caseira um ajuste mínimo ali com esses produtos de casa, cara? Sim, é possível. Por exemplo, você pega o vinagre, né, que ele é um ácido acético, ele vai ser consumido muito rápido, né? Você pode ter ali uma alteração momentânea, né? Sabe, você chegou ali onde você queria, adicionando um vinagre, por exemplo, e aí logo depois ele já voltou, porque esse vinagre foi todo consumido ali, né? Tem, essas soluções caseiras funcionam, sim. Ô Raul, outra coisa, isso a gente pode deixar para daqui a pouco, pra gente ver os sinais que a planta dá, um pH alto ou um pH baixo, e que a gente pode tentar investigar pelos aspectos da planta. Daqui a pouco a gente vê isso. Antes disso aqui, ó, essa próxima tabela aqui dos nutrientes mesmo, cara. Então, essa tabela aí, ela mostra, inclusive, aí destacado em verde, né, absorção ótima, né, a faixa de pH de absorção ótima dos nutrientes, que ele fica aí nessa faixa do 6,2 e 6,3. Essa tabela ela mostra exatamente isso, qual é a disponibilidade de cada um dos nutrientes essenciais aí para a planta em função da faixa de pH, e analisando esses números a gente vê que o melhor equilíbrio a gente atinge nessa faixa, né, entre 6,2 e 6,3. É o tipo VPD do pH, né? Ô, Tiagão, faz o print aí, galera, porque é mais uma tabela pra estar no Grow, né, Juru? A gente tem um aluno aí na consultoria que ele imprimiu as tabelas aí das aulas, cara. Imprimiu tabela de VPD, colocou lá no Grow. Aí, ó, pessoal, mais uma tabela pra você imprimir e colocar no Grow. O que esses números estão dizendo? É a porcentagem de absorção, né, de disponibilidade desses nutrientes naquela faixa de pH. Então, assim, essa relação aqui é uma relação boa para qualquer variedade se desenvolver. Agora, a questão disso é, assim, o perfil nutricional do fertilizante que você está usando. Tem uns que traz mais potássio, outros traz mais fósforo junto, enfim. Sim. E aí tem uma relação entre todos esses nutrientes aí para que a planta possa absorver de uma forma saudável. E nem sempre o perfil de um fertilizante ele vai ser bom para todos, para todas as variedades. Excelente para muitas variedades, mas para outras ele não vai ser o top. É a lei do mínimo aí, né, Tiagão? Voltamos à lei do mínimo ali, que aí fica aquela tábua e não vai completar até o fim ali. O fertilizante que eu uso aqui, ele tem aquele papo de pH perfect, e ele sempre joga o pH para 5,5. Então a gente olhando aqui nessa tabela no 5,5, ó, ele vai ter ali uma absorção de cerca de 60% a 70% dos micronutrientes, né, do ferro, cobre, manganês e zinco, e vai ter uma absorção do cálcio e do magnésio, o famoso CalMag, de 22% a 30%. Quando a gente joga lá pro 6, o CalMag, ele já sobe para 48%. Temos aqui o bendito alumínio, que é altamente tóxico para as plantas. A gente vê que a faixa de pH, onde que a absorção dele é nula, onde que ele fica neutralizado, é em 6,8. Por exemplo, que nem você falou, você está trabalhando ali em 5,5 o pH, e a disponibilidade do alumínio é de 50% a 60%. Uma das formas de neutralização do alumínio vem pelo cálcio, que vai retirar esse cálcio que a planta vai poder absorver, ele vai reagir ali, correto? Deixar liberado, Vamos perguntar para mim, mas da onde vem esse bendito alumínio? Para quem cultiva na terra, vem da terra. O alumínio faz parte do solo brasileiro em altas concentrações aí. Por isso que se faz a calagem, né? A famosa calagem. Só que daí fica a questão. E a perlita? Por mais que a indústria fale e bata o pé, que é totalmente estável e inerte. Só que um alumínio, né? Um aluminato de silicato. Ou seja, a degradação da perlita, por mais que seja lenta, ela ocorre. E esse alumínio não pode estar trazendo toxicidade também, por exemplo, nos no-till aí da vida, né, nos orgânicos aí, nos super solos que a galera cultiva durante muito tempo e só vai repondo esse substrato, essa perda. Será que não tem esse problema de intoxicação com isso também? Bom, depois desse
questionamento do Tiagão, se você não deixou o like, já tá na hora de meter marcha, porque aqui é isso, é pulga atrás da orelha pra gente aprofundar cada vez mais esse conhecimento. E agora vamos entender exatamente isso, né? Esses problemas aí que a planta vai dar o indício, como é que a gente pode ir avaliando essa alteração aí no pH do solo, Raul. Na oficina sempre tenta investigar o possível problema que a planta tá tendo, dentre eles nutrição, luz, ambiente, temperatura, umidade, pH. Então, mais um campo aí de investigação e aí a gente pode pensar alguns sinais que a planta vai começar a dar ali que podem ter a ver com pH, é justamente esse amarelamento na folhagem, as manchas, ela vai desbotando ali, ela trava, tem aquele crescimento um pouco mais lento, vai ficando mais estagnada, vai apresentando deficiências ali, né? Mesmo que você esteja dando nutrição, mesmo que você esteja colocando alimento para ela ali, mesmo que o teu solo esteja carregado ali, a gente vê às vezes aquele necrosamento na ponta, aquela chamada queima. Então tem alguns sinais, Raul, que a planta vai dando e aí a gente pode intervir sobre isso e salvar a planta a tempo. A gente viu lá na tabela anterior, né, que o pH ele vai influenciar diretamente na disponibilidade dos nutrientes. Aí a gente olha lá para a folha da planta, olha, ela tá aqui com uma manchinha. Aí eu vou lá no meu livro de deficiências, né, tem aí umas fotos, ó, tá faltando isso, ela vai dar essa mancha, tá faltando aquilo, vai dar aquela outra mancha. Aí eu olho lá, beleza, tá faltando potássio. E aí eu vou lá e coloco mais potássio. Mas de repente não é isso. De repente você tem que verificar o pH. Ela não está absorvendo o nutriente por causa da faixa de pH que está a sua rega, né? Então isso já é uma coisa que a gente precisa investigar no pH. Ela tem ali uma faixa ótima, a gente viu ali na casa dos 6,2, 6,3, um pouquinho ácido ali, né? É uma faixa boa para trabalhar. Essa primeira imagem, ela mostra o quê? O que ela fala ali, ó? 4,55 toxicidade por alumínio e manganês. Aquilo que eu falo de queimar as pontinhas, às vezes, é porque o pH tá nessa faixa aí. Aí, 5,1, 5,5, excesso de cobalto, ferro, manganês, zinco e deficiência de cálcio, potássio, nitrogênio, magnésio, matéria orgânica, potássio e enxofre, né? Aí você tem o 5,66 aí, que ele fala do intervalo adequado, aceitável. A hidroponia tá nessa faixa, né, Tiagão? Mais ideal aí, de 5 e 6. Normalmente o padrão é esse 6,1, 6,5, tá ligado? Esse seria o ideal, principalmente pro orgânico ainda, às vezes, beira um pouquinho 7, tá ligado? Porque é muito favorável pros micro-organismos benéficos. Favorece muito a microbiota do solo aí na questão do pensar que na hidroponia, trabalhar entre 5,5 e 6, 6,5, no substrato ali, até 7 é aceitável. Entre 6 e 7, tá ok. E aí você consegue ver ali, ó, 6,6, 7,3, mínimos efeitos tóxicos. Aí começa 7,4, 7,8, alto conteúdo de caco 3, que a gente fala, né, de gesso, né, tecnicamente. Carbonato de cálcio. Daí 7,9 a 8,4, que já é bastante alcalino, que já normalmente é o padrão da água que acaba sendo disponível. Então diminui a disponibilidade de fósforo, enxofre, deficiência de cobalto, cobre, ferro, manganês e zinco. A gente tem um problema maior aí, né, do 8,5 a 9, que a gente viu isso na consultoria também, a clorose férrica, né, que estava acontecendo com nossos membros, que estava regando nada mais, nada menos com água do filtro, mas aquela água do filtro gourmetizada, que leva o pH lá para cima. Uma coisa interessante que a gente estava mencionando, a planta está demonstrando a deficiência de um nutriente. Mas aí é a questão do pH. E aí, pessoal, para quem não quer esquentar muita cabeça com pH como eu, dica importante, saber o que você está dando para a planta. Como é que você sabe isso no orgânico? A gente tem um suruma que faz o quê? Libera os nutrientes de maneira gradativa de acordo com a fase. Então aí, se você sabe que tudo que a planta precisa já está ali em parâmetros, então não tem como ela dar uma deficiência de potássio, dar uma deficiência de nitrogênio, se está tudo escalonado para liberar de maneira gradativa pelo ciclo. Então se deu, entre aspas, né, como o Raul falou, pela fotinha lá, comparando as folhas, uma deficiência do nutriente X, e você sabe que o nutriente X está ali equilibrado no orgânico, aí você sabe que pode ser alguma coisa relacionada ao pH. No mineral, o que acontece, Thiago Reis? Saber as concentrações do fertilizante que se está usando. E se você sabe que está entregando e mesmo assim está dando, entre aspas, um sinal de deficiência, significa que é o pH. Então, por eliminação, automaticamente vai eliminar a parte da nutrição e vai saber com certeza que é o pH que tem que ser ajustado e não colocar mais nutrientes. Mas a dica do Churu é perfeita. Se você sabe o que tem naquele substrato, então investigar esse pH aí. Agora, no mineral, se você está dando uma fertilização dentro da faixa de pH adequado, né, e a planta apresenta essas deficiências, provavelmente você precisa fazer um ajuste na nutrição, porque
ela está se alimentando de uma forma diferente, então a variação do pH na sua solução nutritiva, principalmente na hidroponia, com sistema fechado, né, de recirculação, você consegue observar isso. A nutrição está ali recirculando, o pH começou a variar, você vai ter que entender quais são, observar na planta e em relação a essa variação do pH e a variação do EC, quais nutrientes ela está necessitando mais para você fazer esse ajuste fino. Por isso que às vezes é interessante você ter um fertilizante com várias entradas, né? Assim, bem, só que isso requer um pouco mais de ajuste fino, vamos dizer, de conhecimento mesmo, de experiência. Por isso que é bom você começar com um produto destinado já ao cultivo de cannabis. Vamos ver como é que faz essa medição do pH. A gente até chegou na questão aí, para o cultivador orgânico, o que pode indicar o pH? Se o cultivador ali do orgânico já estiver colocando uma água com pH muito alcalino, a gente já viu que pode dar problema na distribuição dos nutrientes. Agora, pode estar acontecendo alguma coisa ali no solo. Eu posso estar com fungos gnats, com larvinha de fungos gnats ali, que pode estar acidificando o meu pH. Eu posso estar com um descontrole. Quem cultiva no orgânico tem toda aquela vida microbiana que ela tem que estar em equilíbrio. De repente, alguma bactéria ali está ganhando a briga e está se descontrolando, está se reproduzindo mais, está alterando o pH. Por isso que é bom a gente medir o pH do solo. A gente estava falando aqui, pH se refere àquilo que está em solução aquosa. O solo, ele é um sólido, então a gente vai aprender aí como que a gente faz essa medição, né? Qual que é o procedimento para a gente avaliar o pH do nosso solo. A gente vai pegar uma amostra, vamos pegar aí 10 gramas do nosso solo, no nosso vaso ali, de preferência, a gente vai pegar um pouquinho do meio, um pouquinho do fundo, né? A gente vai colocar 25 ml de água destilada, vamos agitar esses 10 gramas com os 25 ml de água destilada. Agita a amostra, certo? Por 60 segundos ali, vamos deixar essa amostra descansando por 1 hora. Depois que ela descansou, eu dou ali uma agitadinha bem ligeira, que nem o Thiago Reis está fazendo aí, e aí eu faço a leitura do pH ali na minha água. Quem tem a canetinha, cuidado aí com as canetinhas, tá? Verifique, calibra direitinho, e quem usa ali no papelzinho, que nem eu... O colorimétrico para o cultivador caseiro seria a melhor opção nesse sentido de, pelo menos, ter uma margem menor de erro. Pelo menos eu sempre recomendo o colorimétrico, né? A que você mostrou ali é aquela de aquário mesmo. Esse aqui, ó, é o de aquário, é de aquário marinho e doce. Então, ele varia o pH de 4,5 até 9. Você fez essa misturinha com a água destilada como o Raul fez aqui. Eu fiz o exemplo aqui, né? Seguindo passo a passo. A questão agora, você vem, pode pingar a fitinha, fica a fitinha aqui. Esses testes aí, que nem o Thiago Reis está mostrando, esses testes de aquarismo, eles não são muito caros e eles já dão uma leitura muito boa pra gente. Se você quer aquele acompanhamento personalizado, aquela conversinha no pé de ouvido, né? Aquelas dicas certeiras, por mais que você às vezes não bote fé, a primeiro momento, num segundo momento você vai falar, puta, valeu a pena, porque o resultado vem. Galera, ontem a gente teve um encontro com a turma de oficina e foram três casos, Churuganja, de salvamento de plantas. Em circunstâncias normais a gente até falaria, não, joga fora essa planta e deixa pra lá. Ó, só em uma noite a gente conseguiu aí, ó, 3 exemplos que dá certo você acreditar ali, né, cara, no manejo, no conhecimento e salvar tua plantinha aí também e o teu cultivo de uma maneira geral. É muito gratificante, né, Churu? É muito bom ver quando dá certo, né? O Thiago Reis também deu uma dica lá na consultoria, né, que eu não vou falar pra vocês aqui, mas ele deu uma dica de como é que a gente faz pra saber quando se deve desistir de uma planta e quando se deve continuar com ela, que é uma questão, não é de humanas, tá? É uma questão de exatas. Tem como saber se realmente deve desistir ou não, e independente de como esteja seu cultivo, né? Porque a galera procura consultoria muitas vezes, alguns procuram para fazer ajuste fino, né? Já tá bom, é que é só fazer o ajuste fino, e outros já chega na UTI, né, Thiago Reis? Tá morrendo tudo e a gente tá aí para auxiliar vocês. A gente vai fazer de tudo para salvar aquilo que você já começou a construir, que você já investiu seu tempo, seus recursos financeiros, e essa é a Oficina Grow & Maker.